pensando do ponto de vista do nosso sistema imune, que por si só já é muito complexo, né? E nessa, vamos falar assim, turbinada que é dado por essa técnica, você acha que, por exemplo, num futuro, eu sei que é algo que não é para hoje nem para essa década, utilizarmos essa técnica para atingir outros tipos de doenças, vírus, bactérias, tornar isso como uma técnica, vamos dizer assim, banal de tratar problemas de saúde humano? É, com certeza, eu acho que essas terapias começaram com o intuito de fazer uma modificação para a identificação de células tumorais e sua eliminação, mas a gente pode fazer, usando os vetores virais, por exemplo, a gente tem uma capacidade infinita de modificações para identificar diferentes doenças e atuar contra elas. É, e a gente, inclusive, dentro da pesquisa, a gente tem diversos grupos que estão usando diferentes células do sistema imune e diferentes modificações para desenvolver tratamentos para diversas doenças além do câncer. É bom a gente lembrar, né, que essa é uma técnica muito promissora, mas que ainda está no começo, né? Nós ainda estamos entendendo todo o maquinário de como essa célula se comporta a partir do momento que ela foi alterada, né? Exatamente para colher os melhores resultados no futuro, né? Você falou agora há pouco, né, que a Mari trabalha com tumor cerebral, a Mara também esteve aqui falando com a gente no podcast, também deu uma pincelada na linha de pesquisa dela. No seu laboratório, vocês têm qual é o foco do que vocês trabalham no laboratório? Qual que é, assim, o pano onde vocês aí tecem toda essa ciência produzida? O nosso grupo de pesquisa tem como foco o desenvolvimento de terapia celular para diferentes cânceres, utilizando as células NK. O que a gente tem comercialmente já aprovado e já sendo aplicado em pacientes são terapia celular utilizando células T, que são outro tipo de célula do sistema de defesa, modificadas com um receptor antigênico quimérico, que é o que a gente chama de CAR, que é um receptor que permite que a célula identifique a célula tumoral. Então, no meu grupo, a gente está tentando desenvolver também essa terapia usando outro tipo de célula do sistema imune, as células NK. O interesse em usar essas células é porque com as células NK a gente poderia conseguir células de diferentes fontes, inclusive de doadores saudáveis, para a gente ter, às vezes, já um produto pronto para aplicação nos pacientes, que geralmente com as células T são utilizadas células do próprio indivíduo do paciente com câncer. Aí nós temos até, se a gente for pensar do ponto de vista saúde, né, que aquele indivíduo, quando a gente usa a célula do próprio indivíduo doente, o indivíduo já está debilitado, às vezes você tem até complicações que podem causar a retirada dessa célula do sistema imune dele, né? Então seria algo como você ter lá na sua estante, né, aquele material já pronto para oferecer para o paciente. Isso, exatamente. Isso seria muito interessante, tanto em questão de tempo para esse paciente, que vai estar muitas vezes debilitado, já recebeu alguns tratamentos, por exemplo, e não respondeu, e tem-se a ideia de tentar com a terapia celular, essas células desse paciente podem não estar saudáveis para sofrer essas modificações com os vetores virais, tem a questão de tempo de produção, que pode ser um tempo que o paciente talvez não tenha. E também a gente tem a questão de que, por ser uma terapia muito específica para cada indivíduo, se a gente tem uma terapia de prateleira para oferecer, isso poderia também diminuir o custo desse tipo de tratamento. Mas esse é um assunto que nós vamos aprofundar numa conversa com as meninas, né? Vamos fazer aqui uma conversa nós quatro para discutir um pouco essa visão do que é feito no laboratório. Mas para a gente estar finalizando, né, a nossa conversa de hoje, você, né, que começou lá no ensino médio, né, sendo fisgado por um professor que estava trazendo tópicos de genética e hoje está aqui, né, quase finalizando o seu doutorado, né, já passou, foi estudar fora do Brasil, tudo. O que você hoje daria de conselho
para aquela Dai lá atrás que estava pensando em seguir carreira acadêmica? O que hoje você poderia falar para ela, né, para poder ali seguir em frente? Eu acho que o que eu falaria para essa Daiane do passado é de confiar na sua escolha, que muitas vezes a gente, nesse caminho da pesquisa, tem muitas dúvidas das suas decisões, né? Ainda mais nesse início de escolha de carreira, que a gente não tem certeza se vai gostar do que realmente a gente escolheu. E também de se lembrar da importância de um equilíbrio entre essa parte profissional e a parte pessoal, porque muitas vezes a gente tá com um foco, com um objetivo profissional, a gente se dedicar demais a isso e às vezes não tirar um tempo para si mesmo, e acho que é muito importante lembrar desse equilíbrio também, para inclusive poder fazer um melhor trabalho possível. Isso é muito importante também. Então, eu estou ansioso por poder estar sentado aqui com as meninas do laboratório e a gente discutir um pouco mais sobre essa técnica e sobre o que o laboratório, né, produz, né, os produtos desse laboratório. É um prazer tê-la aqui hoje, muito obrigado pela participação, né, e já estou aí esperando para a nossa próxima conversa. Eu que agradeço pelo convite.